nossa aula. Pois bem, então, eu tava falando lá que tava esse equilíbrio tênue aí da paz, né? Dicotomia entre paz e guerra no período da Guerra Fria. E bom, essa dicotomia aqui, ela vai tentar sempre ser amenizada por negociações políticas, né? Então, e isso pode também ser chamado com uma palavra francesa, né? Que é a détente, que é exatamente, que significa, né? Distensão, relaxamento. Então, elas sempre procuravam essas saídas políticas e diplomáticas, principalmente por meio da ONU, né? Tanto porque assim, os Estados Unidos e a União Soviética eram membros do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é um dos órgãos que coordenam a Organização das Nações Unidas, né, a ONU. E os membros desse Conselho de Segurança, eles têm poder de veto nas ações da ONU. Então, a União Soviética e os Estados Unidos são dois membros permanentes desse conselho. Então, eles sempre tiveram poder de veto desde o início, desde a criação da ONU. E assim, eles tentavam encontrar saídas diplomáticas por meio da ONU, só que, de certa forma, esse poder de veto também atrapalhava. Porque o que os Estados Unidos fazia, a União Soviética vetava. O que a União Soviética fazia, os Estados Unidos vetavam. Aí acabava que as discussões não iam a lugar nenhum, né? Enfim, então eles tentavam buscar esse caminho diplomático, apesar de ser um pouco inefetivo. Então o pacto, ele era um pacto meio tácito, né, de não agressão, por causa daquele princípio lá que eu já falei, né, de destruição mútua assegurada. E digamos, nesse contexto, assim, né, a gente vai ver que sempre vai surgir contestações ao poder da União Soviética por parte dos próprios países do bloco socialista, né. Por exemplo, a União Soviética vai ter que invadir a Hungria em 1956, porque a Hungria, ela queria a independência política da União Soviética, ela não queria, digamos, ficar sobre a influência da União Soviética, uma influência tão forte assim, né. Então a União Soviética chega lá e, junto com as outras tropas do Pacto de Varsóvia, e vai reprimir militarmente essa contestação, né? Isso, mesma coisa vai acontecer na Tchecoslováquia, eu já chego lá. Vai acontecer aquela crise dos mísseis de Cuba, né, que eu já falei pra vocês, que vai ser um acordo que, assim, que em Cuba, né, aconteceu a Revolução Cubana, né, Che Guevara, Fidel Castro, eles conseguem instalar um regime socialista lá, eles vão começar a receber apoio da União Soviética. A União Soviética vai instalar uma base de lançamento de mísseis em Cuba, ou seja, no quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fica muito assustado. Mas, assim, os Estados Unidos tinha os mísseis americanos na Turquia, que também era no quintal da União Soviética. Aí, então, como o meio de resolver essa crise, que quase chegou a acabar com o mundo, né, porque quase que eles saem pro quebra-pau mesmo, né, e mandam bomba nuclear um pra cima do outro, uma forma de resolver, os dois decidiram recuar, né? E os americanos tiraram seus mísseis da Turquia e os soviéticos tiraram seus mísseis de Cuba, e os Estados Unidos tiveram que prometer que não iriam invadir Cuba. E a partir de aí, né, vai começar a surgir maiores acordos para diminuir essa tensão, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tanto que vai surgir, por exemplo, o telefone vermelho, né, que é aquela hotline, que era uma linha telefônica que ligava diretamente para o presidente dos Estados Unidos ao, digamos, presidente supremo do Partido Comunista da União Soviética, né? Então eles tinham esse meio de comunicação direta um com o outro, né? Então se acontecesse algum problema, eles poderiam trocar ideia e, enfim, não iria escalar para uma guerra do nada, né? Enfim, e como meio de demonstrar, né, essa disputa por áreas de influência, né, vai ser, por exemplo, a Guerra do Vietnã, né? É um reflexo claro dessa disputa, porque o norte era assim, opôs as duas partes do Vietnã. Porque eu ainda vou chegar direitinho nessa parte do Vietnã, mas só falando que tinha duas partes, né? Uma parte comunista e uma parte capitalista. Essas duas partes vão entrar em conflito. Os Estados Unidos vai apoiar a parte capitalista, né? Que é a parte do sul, e a União Soviética vai apoiar a parte do norte, que é a parte comunista. E aí eles vão entrar em guerra e tudo, os Estados Unidos vai passar um mó tempão lá, apoiando a parte do sul, mandando tropas pra lá, e perderam muitos soldados, e no fim das contas acabaram que eles não conseguem impedir o avanço dos socialistas, porque eles perdem apoio domesticamente, né, à guerra dos Estados Unidos. Então eles perdem eles estavam indo até que bem no campo militar, mas eles perdem totalmente o apoio político à guerra no próprio país, né, no próprio Estados Unidos. Então eles acabam tendo que retirar suas tropas, e os socialistas conseguem unificar o país todo sobre o seu comando, né? O país todo, que eu digo, o Vietnã, né? Enfim, então os Estados Unidos meio que perdem essa guerra aí. Em 1968, que eu tinha falado anteriormente, né, a Tchecoslováquia vai ser invadida pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Que a Tchecoslováquia, ela fazia parte também do Pacto de Varsóvia, só que eles procuravam digamos, um socialismo com a cara deles, né, um socialismo com a face mais humana, as medidas liberalizantes, que é uma revolução, né, conhecida como Primavera de Praga.
Aí o Pacto de Varsóvia vai cair em cima, né, para fazer valer os interesses da União Soviética, né, e vai ser instalado lá na Tchecoslováquia um governo pró-soviético que ainda era ainda mais repressor e ditatorial. Em 1966, a França vai sair da OTAN, porque o Charles de Gaulle, né, que era o presidente da época, ele era muito nacionalista, né, então ele não queria sofrer muita influência americana, e ele vai meio que se desalinhar um pouco com as práticas dos Estados Unidos. Mas a França nunca deixa de apoiar os Estados Unidos, ela só, digamos, sai da OTAN por um tempo, ela só vai voltar em 2009, só. Enfim, então essas contestações das duas superpotências acontecem dentro dos blocos, isso é algo frequente. E nessa época, né, como parte dessa coisa que eu falei da detente, né, do relaxamento, vai acontecer tratados de limitação do arsenal atômico, né, que é o período de extensão. Então vai acontecer o Tratado de Moscou em 63, que vai regular a pesquisa de novas tecnologias nucleares, e eles concordam em não ocupar a Antártica, por exemplo, para ganhar, tipo, novos recursos, enfim. Depois vai ser criado em 68 o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ou seja, eles concordaram em não transmitir a tecnologia nuclear a outros países e também ir aos poucos desarmando os arsenais nucleares. E depois disso vai ser criado o SALT I, o Acordo de Limitação de Armamentos Estratégicos, em 1972, com congelamento dos arsenais nucleares dos Estados Unidos, ou seja, eles não iam mais criar novas armas, né? E em 1979 vai ser tipo meio que a prorrogação do SALT I. E aí, porque eles estavam com problemas externos, né? A União Soviética com a China, né? Porque a China era um país comunista também, só que eles estavam rompendo com a União Soviética por motivos que eu ainda vou explicar. E os Estados Unidos estavam com a guerra do Vietnã, que estava durando há muito tempo, eles estavam perdendo dinheiro, homens e tanto apoio político também. Enfim, então os dois países estavam com problemas na época, por isso que o SALT I vai ser prorrogado. Enfim.